vizinhas que estão aqui junto conosco para celebrar. O cristão é convidado por Deus para ser um povo sinal do reino. Aí está o sentido bíblico de uma cidade situada sobre o monte e que não pode ficar escondida. O Evangelho nos lembra também que a comunidade dos apóstolos deve ser tornar profecia no mundo, não por palavras tão somente, mas por obras. Brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras. A humildade nos faz ser sal, luz, fermento e profetas do reino, aqui e agora, e construtores da vida. De pé, com muita alegria, vamos acolher os celebrantes. Eis-me aqui, Senhor. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, diz o Senhor. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui para celebrar a Eucaristia neste quinto domingo do tempo comum e também apresentar o parco para vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Padre Pedro, vindo lá de Governador Jorge Teixeira, Paróquia Santa Rita de Cássia. E para ficar, para rezar, para visitar, para somar com vocês aqui e Andreasa. Muito bem, então vamos acolher ele com a salva de palma. E juntos invocaremos a Santíssima Trindade cantando. Em nome do Pai. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconhecendo as nossas fraquezas, muitas vezes não somos sal e nem luz para a humanidade, pedimos então a Deus o perdão pelas nossas falhas, cantando. Eu confesso
Pai de infinita bondade, tenha compaixão e misericórdia de cada um de nós. Perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos louvar e agradecer a Deus pelo dom da vida, também pelo dom e a disponibilidade do Pedro e do Reginaldo, que junto com a nossa diocese está assumindo esta paróquia. Louvemos a Deus por tudo isso, cantando o Glória. Glória, glória, anjos do céu, cantam todos seu amor. Terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus é Pai, nós os louvamos. Oremos. Alguém tem alguma intenção? Pode colocar em alta voz. Depois farei a oração da coleta. Oremos. Velai, ó Deus, sobre a vossa família, com incomparável amor, e como só confiamos na vossa graça, guardai-nos vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Com muita calma podemos nos sentar e passar para a liturgia da palavra. Primeira leitura. Ser sal, ser luz, ser fermento, ser vida. É o que Cristo espera que sejamos, para não vivermos uma fé alienada, presa a ritos e atitudes vazias. Ir à prática de obras concretas de vida,
de misericórdia, de compaixão, é o que o Senhor espera do cristão. A tua luz brilhará como aurora. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: reparte o pão com os famintos, acolhe em tua casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o e não despreze a tua carne. Então brilhará a tua luz como aurora, a tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então invocará o Senhor e ele te entenderá. Pedirá socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se destruíres os teus instrumentos de opressão e deixares os lábios autoritários e a língua maldosa, se acolheres de coração aberto os indigentes e prestares todo socorro aos necessitados, nascerá na treva a tua luz e a tua vida obscura será como o meio-dia. Palavra do Senhor. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo. Como luz brilha nas trevas para os justos, feliz o homem caridoso e prestativo que resolve seus negócios com justiça. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez, porque jamais vacilará o homem reto. Sua lembrança permanece eternamente. Ele não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Seu coração está tranquilo e nada teme. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Segunda leitura. Anunciei entre vós o ministério de Cristo crucificado. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos,
Quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana, pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo, a este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós, com fraqueza e receio e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. pois eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor, e vai ter a luz da vida, quem se faz meu seguidor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, como que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Jesus também disse: Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim no candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que estás nos céus. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Não podemos sentar um momento, Venda? Ela vai fazer a leitura da ata, nomeação de posse. Documento de nomeação. Monsenhor José Celestino dos Santos, administrador da Diocese de Ji-Paraná, Rondônia, pelo presente documento, nomeia o senhor Padre Pedro Paulo Costa, sacerdote diocesano, administrador na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em Rondolândia, Mato Grosso, conforme as leis da Santa Madre Igreja, com os direitos e as obrigações inerentes ao ofício previstos pelos cânones 539 e 540. A presente nomeação tem valor a partir do dia 8 de fevereiro de 2020. E se não providenciamos diversamente, perdoará até que de nossa parte não determinemos o contrário. De acordo com o cânone 540, o administrador paroquial tem os mesmos deveres e goza dos mesmos direitos
que o pároco, a não ser que, pelo ordinário do lugar, outra coisa tenha sido determinada. Neste sentido, o novo administrador deve ler e seguir os artigos do direito canônico, a começar pelo canone 527 e seguintes, que falam dos direitos e deveres do pároco. O pároco tem também a faculdade de abrir contas bancárias, tirar extratos, verificar saldos, fazer transferências de aplicações e assinar talões de cheques e recibos em nome da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora e ou Diocese de Ji-Paraná, paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, junto a bancos, cartórios e outros órgãos públicos, quando for necessário. Tem também a faculdade de admitir e demitir empregados registrados em nome da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora e assinar rescisão de contrato dos mesmos. O pároco tem a faculdade de rezar as missas comunitárias que se fizerem necessárias nas comunidades de sua paróquia, aos domingos e festas, a absolver em confissão individual os pecados de aborto e contra a vida. Como bom pastor, a exemplo de Jesus, deve amar o povo a ele confiado, cuidar dele, alimentando-o com a Eucaristia e fortalecendo-o com a palavra de Deus, na pregação, fomentando a catequese, instruindo sobre as diretrizes e o diretório diocesano, cuidando dos pobres e dando o bom exemplo, não só na igreja, mas em todo lugar, como sacerdote de Cristo, rezando por seu povo e perdoando seus inimigos, para que reine a paz em seu rebanho. Dado e passado na chancelaria da Cúria Diocesana de Ji-Paraná, aos 8 de fevereiro de 2020. Monsenhor José Celestino dos Santos, administrador diocesano de Ji-Paraná, Rondônia. Então, calma que a gente vai fazendo todos os ritos para que o Padre Paulo ele possa então estar assumindo verdadeiramente a vida dessa comunidade. Vocês viram que o Padre Paulo, o Pedro Paulo, não é? Ele entrou sem a estola, enquanto eu estou com a estola, não é? Qual é o significado agora, o passo que vocês possam entender que o Paulo já agora nomeado, não é? Até antes era o Padre Toninho. Então, a partir deste momento, o Padre Paulo, ele é responsável pelo rebanho. E quando ele foi ordenado, pela mão de Dom Antônio Possamay, ele recebeu a estola. A estola, esse símbolo aqui, é o símbolo do serviço do padre. O padre é aquele que reveste dessa estola para estar a serviço da vida da comunidade. E toda vez que assume uma paróquia, ele recebe essa estola para dizer assim, o voto que ele fez naquele dia da ordenação, obediência aos seus sucessores, não é? Ao bispo e os seus sucessores. Hoje, então, me alegro de poder estar revestindo o Paulo nesta comunidade, paróquia Nossa Senhora Auxiliadora de Rondolândia, como aquele que vai servir a vida da comunidade, não a si próprio, mas a vida da comunidade. Então, Paulo, receba essa estola e seja aquela pessoa humilde que esteja ao lado do povo, trabalhando junto com o povo. Eu creio que você não nega isso, porque a gente foi companheiro de seminário, também trabalhamos junto na vida sacerdotal, e agora mais essa missão, dupla missão, né? Ontem e hoje. Mas palma para ele. E agora, então, ele vai falar umas palavras como o bom sacerdote.
Eu, Padre Pedro Paulo, ao assumir o ofício de pároco dessa paróquia, prometo conservar-me sempre em comunhão com a Igreja Católica, dando tanto por palavras e como pela minha maneira de proceder. Desempenharei com grande diligência e fidelidade os deveres a que estou obrigado para com a Igreja, tanto universal como particular, na qual fui chamado a exercer o meu serviço segundo as normas do direito. No exercício do meu cargo, que me foi confiado, em nome da Igreja, conservarei intacto e transmitirei e explicarei fielmente o depósito da fé, evitando todas as doutrinas que lhes são contrárias. Aceitarei a disciplina comum de toda a Igreja e favorecerei a observância de todas as leis eclesiásticas, especialmente as contidas no Código do Direito Canônico. Seguirei com obediência cristã o que os sagrados pastores declaram como doutores e mestres autênticos da fé ou estabelecem como chefes da Igreja, e prestarei fiel ajuda aos bispos diocesanos para que a ação apostólica a exercer em nome e por mandato da Igreja se realize em comunhão com a mesma Igreja. Assim, Deus me ajude e os santos evangelhos de Deus que toco com as minhas mãos. Muito bem. Está vendo que a vida do padre não é o jeito que ele quer, né? Mas é quando a gente recebe esse ministério, essa benção, é para estar a serviço do povo. Então, vou fazer a reflexão e da leitura de hoje, e depois, então, ele vai receber os outros símbolos, que é a Bíblia, o diretório, a diretriz, o documento da Igreja Católica, a chave da igreja e do tabernáculo. Então, vai ter, então, no segundo passo. Vamos olhando assim a importância e o dever de um pastor na frente da igreja. Hoje, Padre Pedro, também o Reginaldo, que vai assumir, ele não pôde estar aqui porque ele está terminando e foi chamado a Cuiabá para defender a síntese teológica dele, que é terça-feira. Então ele viajou hoje junto com os meninos, mas ele vai fazer parte. E essa leitura de hoje retrata a vida nossa de sacerdote para com o povo a qual nos é confiado. O Evangelho de Mateus inicia com uma frase muito bonita e nos dá essa graça: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O sal é aquele que dá gosto na vida do alimento, não é assim? E para ele dar o gosto e para ter o sabor, nem pode ser mais e nem pode ser menos. E ele tem que desaparecer para que o seu sabor tenha essa graça. E a vida do sacerdote também, ela deve ser consumida pelo zelo, não é? Amparado pela graça do Evangelho. Os discípulos de Jesus são chamados a ser sal e luz do mundo. São convidados a dar à comunidade clareza, sabor e sentido à vida do povo a qual é confiada. Olha como é bonito, não é? Todos os discípulos de Jesus, todo aquele que segue Jesus, ele tem que dar sentido à vida. Se ele ama a vida dele, se ele dá sentido à vida dele, ele vai valorizar e dar sentido à vida das pessoas. O bom pastor é aquele que zela pela vida e dá o sabor, o sentido, e faz com que a palavra de Deus seja entregue no coração de cada irmão e irmã. O cristão, ele é sal da terra e luz do mundo, na medida em que vivem a proposta de Jesus, anunciando o Evangelho. Tem outro caminho nosso, a não ser esse, o anunciador do reino de
Deus. E para anunciar o reino de Deus, nós temos como base a Bíblia e o Evangelho que nos dá o sentido. Dando sentido à vida das pessoas, nós tornamos essa pessoa que devemos ter gosto e saber compreender e ser compreendido pela pessoa, alimentado pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos faz ver no outro o Cristo vivo presente na igreja. Assim, o cristão busca a justiça, agindo com misericórdia, promovendo a paz, transformando a relação, e ao mesmo, quando é perseguido ou quando se sente injustiçado, tem que manter firme no seguimento de Jesus, fazendo a diferença na vida da sua pastoral. Mesmo sofrendo perseguição, sendo caluniado, mas ele tem que ser aquela luz para as pessoas. E muitas vezes o pastor não é aquele, não é? Quando ele é criticado, ele abandona, ou ele é aquele que não sabe acolher as pessoas. Quando a pessoa vem até nós, é porque a pessoa necessita. Ninguém de vocês brinca com o sentimento dos outros, não é? Mas quando é procurado, então nós temos que temos que ter essa disponibilidade de ouvir e ter essa paciência de ajudar as pessoas a crescer. Outro sentido da luz: o cristão, ou o profeta, ou o missionário, eles são luz, porque não se busca aparecer por si, mas sua prática tem que ser a do bem-aventurado. Ilumine a realidade escura, ajudando as pessoas a se orientar e ser luz para o passo das pessoas, brilhando. Portanto, o pastor é aquele que doa a sua vida e no dia a dia, as suas obras, clareia e caminha e faz com que a mente das pessoas que venham te buscar seja glorificado e possa ser luz e compreendido em todos os meios que há dele buscar com a luz da palavra de Deus. Quantas vezes a gente fica perturbado, não é? Não tem sentido, a vida não tem sentido, e o pastor tem que ser aquele que tem que dar o sentido à vida das pessoas. Quando a pessoa chega, se ele já chega ruim e a gente ainda é mais péssimo do que ele vai sair dali, não vai ter graça, não vai ter o sentido da vida. Não só o pastor, mas também nós que somos cristãos, sempre temos que orientar. Lembro de uma brincadeira que um bispo falou, que chegou, foi visitar no hospital, e chegou lá, no primeiro dia que ele foi, ele via as pessoas. A pessoa falava: eu estou quase morrendo, eu quero ter vida, mas eu não estou aguentando. E ele falou: é mesmo. Eu bem para a cara da pessoa, falou assim: é verdade mesmo, você não vai aguentar mesmo, você está acabado, você não vai ter mais tempo. Olha, então reza mesmo, vamos rezar e vamos entregar a tua alma, porque você vai morrer. Aquele foi mesmo, né? Olha o incentivo. Aí no outro dia ele encontrou outro pior do que ele. E aí chegou lá, ele falou assim: não, eu não aguento, eu vou morrer. Eu falei: nada, rapaz, você é jovem, você tem tudo na vida, a graça de Deus. E foi animando. Quando ele saiu, o cara já saiu junto com ele. Ele contou essa história para a gente, que é assim, para a gente também saber, né? Que tem no momento, a pessoa está num momento difícil, aí a gente vai, em vez de ajudar, empurra ele para dentro do buraco, não é? E acontece muitas vezes com as pessoas, que nós não somos compreendidos, a pessoa não está vivendo bem, e a gente começa ainda a botar mais minhoca na cabeça das pessoas. Se a vida não está boa e vem um negativismo, o que acontece? A gente não é luz, a gente não é sal, a gente não é o fermento, mas somos o fermento da maldade. Então, finalizando essa primeira parte do Evangelho, serve para nós essa pequena pergunta: afinal de contas, como você e nós estamos sendo testemunha na vida da família, da comunidade ou do trabalho? Somos luz ou sal, ou não somos nenhum desses dois? Somos soda, que destruímos a vida das pessoas. Então fica essa reflexão para nós, a quanto também o meu companheiro, não é? Na nossa vida, como nós estamos sendo, onde nós trabalhamos, estamos sendo essa luz, estamos sendo este sal?
ou estamos sendo a solda que vem para destruir e não para unir as pessoas? Já tanto a primeira leitura, quanto a segunda leitura, nos retrata, nos dá o ânimo, nos dá a graça, sabermos que Deus está ao lado daquele que defende os irmãos necessitados. Então o profeta Isaías diz assim: eis-me aqui. Primeiro, ele se coloca a serviço. E o Senhor, do lado do Senhor, disse: o Senhor me atendeu. Ele implorou a Deus, e Deus atendeu ele. Quantas vezes as pessoas colocam no nosso caminho e nós não somos capazes de estender a mão às pessoas? Numa palavra, o profeta descreve a verdadeira ação que agrada a Deus e beneficia os pobres. Lá na leitura: repartir o pão com os famintos, acolher em casa os pobres e os peregrinos. Essa é a atitude de cada um de nós, acolhida. E muitas vezes nós não somos pessoas capazes de acolher o outro. A nossa casa não é a casa de acolhida, não é? A igreja não é a casa de acolhida. Quantas vezes a gente vem na igreja, a gente sai pior do que chegou, não é? Chegou. E no meio do ambiente. Então, a primeira característica do bom cristão é essa, não é? É saber repartir o pão com os famintos. Se você ver, talvez hoje, quanta comida nós estragamos na nossa casa, não é? Ou a gente até nem agradeceu, até falou mal, até jogou fora. E quantas pessoas que necessitam desse alimento? Hoje nós temos casa para morar, e talvez tem pessoas que estão na rua que não tem essa oportunidade, e a gente critica, né? Aí a gente usa, não sabe qual é o sentido. E Jesus então disse, não é? O culto agradável a Deus é a prática da justiça. Tem vezes nós estamos dentro da igreja e não somos justos com o nosso irmão, no nosso dia a dia. Assim, o Senhor brilhará e abrirá o coração das pessoas que o ama, e não será rejeitado no dia do seu julgamento. O profeta, então, vem para animar, que nós devemos rever as nossas atitudes em relação aos nossos irmãos. E já a segunda leitura, que é tirada da carta aos Coríntios, nos dá também um grande alívio, sabendo que a graça de Deus depende da ação de cada um de nós. Quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada aos prestígios da sabedoria humana. Aí Paulo fala: não se baseei na sabedoria humana para pregar o evangelho, nem utilizei de discurso sábio para manipular as pessoas. E hoje, como é bonito, tem pessoas que falam bonito, mas não fala nada, não é? Fala bonito, pois uma coisa toda assim, e aquilo que é o essencial da palavra de Deus está por fora, né? Palavreado tão bonito, né? Direito canônico, tem que buscar lá o código não sei o quê, aí é o documento do Papa, que você, né, coitada da pessoa, nem sabe ler, nem sabe o que é o documento, aí cita isso tudo, vale alguma coisa? Para nós não temos conhecimento. Agora quando a gente fala da realidade, né, fala da palavra de Deus, ou talvez uma Ave Maria, um terço que a gente reza, a pessoa entende e se coloca muito mais a serviço. Paulo, ele era um grande estudioso, era sábio, mas ele sabia comunicar com as pessoas na sua língua e na sua simplicidade. O pastor tem que ser esse, não é? Falar a língua do povo, tem que falar a língua do povo. Tem documento, a gente tem que estudar o documento, não podemos ser burro não, podemos estudar o documento, mas muitas vezes esse documento, as pessoas, muitos de vocês não têm acesso, nem conhecem, e aí a gente faz uma homilia o dia todo em cima daquele documento, e não serve nada, né? A pessoa vem ali e volta embora, fala, eu esperava que ele ia falar, né, da vida de Nossa Senhora Auxiliadora, que a gente sabe, não é? Eu pensei que no Evangelho ele ia falar isso, né, para tocar, nada disso. Então, Paulo adverte a cada um de nós como pregador, cuidado com o nosso palavreado em relação às pessoas. A pregação de Paulo está fundamentado na força do Evangelho.
na graça do Espírito Santo e na missão que Jesus lhes confiou. Olha que bonito, né? Paulo, ele dá uma lição de vida para nós, não é assim? Aí vem um pregador, faz tanta coisa, prega uma coisa que não nem vive, nem sabe, nem o que está falando, né? É o papagaio repetidor, não é assim? Então ele nos coloca isso. A cruz que, olha bem, por que Paulo se converteu? Porque ele entendeu. A cruz que Cristo carregou foi o início e o motivo da conversão de Paulo. Ele encontra nela o sofrimento de Cristo e de muitos irmãos do seu tempo. Foi nela que Cristo tirou todos os sofrimentos da humanidade, deu vida nova para todos nós e principalmente para Paulo compreender o sentido e o significado da graça de Deus. Que bonito, não é? A cruz, que era sinal de castigo e de contradição, com a morte de Jesus, torna-se o símbolo que dá vida nova a cada um de nós, libertando-nos do pecado. Então, queridos irmãos e irmãs, fica essa reflexão aqui hoje, para cada um de nós, que como é importante, na cruz que Cristo foi pregado, nesta cruz, Paulo, ele se converteu. Ele viu o sofrimento de Cristo e de muitos irmãos. E também nós devemos, no nosso dia a dia, olhar para a cruz, não é, de Cristo, como uma cruz que salva e não condena. Uma cruz que trouxe vida nova e não veio trazer o castigo para a humanidade. Ser luz é a gente compreender o projeto e seguir o Evangelho, né? Paulo não saiu do Evangelho. Ele pregou o Evangelho, fazendo com que todos entendessem que o Evangelho é o caminho que nos leva à vida, que nos leva ao Pai, que nos glorifica e que juntos possamos salvar, ter a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora nós vamos para mais outra parte, viu, Padre Pedro? Eu vou te entregar a Bíblia. Entregar também, receba a Bíblia. Olha a liturgia de hoje, o que Paulo fala, não é? Se a gente conhece a Bíblia e prega, vai converter muitos corações. Receba a Bíblia como instrumento do trabalho do sacerdote. Receba também esse catecismo, ele é da Igreja Católica, é a doutrina que nós devemos seguir. E receba o Diretório Diocesano